Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite a todos vocês. Eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor e peço que me acompanhe. Final do Sermão do Monte, capítulo de número 7, do verso 13 ao verso 23. As Escrituras dizem assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós vamos orar. Nosso Deus, diante de nós sempre há mais de uma alternativa. E nós, Senhor, nem sempre fazemos opção por aquela que de fato é a melhor, a preciosa e mais rica para as nossas vidas. Perdoe quando isso acontece e fazemos isso intencionalmente. Nos abençoe, Pai, dando do teu perdão a nós quando dele suplicarmos, na consciência dos nossos atos equivocados. Senhor, nos abençoe com a tua palavra sempre iluminando o nosso coração. Nós pedimos, Senhor, e com gratidão nós te buscamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus e voltamos para meditar na palavra do Senhor. Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvid as hostes celestiais dos anjos o louvor, eleva a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, em anjos lá do céu o podem suportar, perante o místico esplendor abaixam seu olhar. A Cristo coroai, a vida nos dou, e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna ali nos deu e a morte destruiu. A Cristo coroai, das eras o Senhor, dos mundos e astros da amplidão, eterno Criador, ó grande Redentor, que nos deu salvação, eternamente tributai louvor e adoração. No capítulo de número 7, texto que nós acabamos de ler, Jesus está chegando ao final do Sermão da Montanha. O sermão mais conhecido de Jesus, registrado nas Escrituras.
Ele termina o seu sermão depois de tratar da realidade da vida dos filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus, de maneira extremamente real e prática, falando a respeito do seu reino, é, com, com expressões que representam dois lados. Ele vem falar sobre as duas estradas, os dois caminhos. Ele passa a falar sobre os dois tipos de árvore, aquela que produz o bom fruto e aquela que não produz o bom fruto. Ele vai falar sobre os dois tipos de declaração que alguém pode proferir, sendo uma mesma expressão, no entanto, brotar de caminhos diferentes. E ele vai falar sobre dois fundamentos. Eu quero fazer a leitura com vocês do verso 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E toda aquela árvore, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante que Jesus ele vai contrapor sempre dois lados quando ele termina toda a sua série de ensinos. Jesus, no seu sermão, ele contrapõe a verdade do que ele mesmo é, o Evangelho de Deus presente, com a tradição religiosa que estava presente, arraigada de maneira muito forte dentro da cultura do seu tempo. Junto com o paganismo, o meio em que Jesus caminhou envolveu toda a tradição religiosa judaica, dos judeus, do povo de Deus que teve a sua origem, como nós entendemos dentro das Escrituras, no Velho Testamento, ou antes do nascimento de Cristo Jesus. Irmãos, escolhas. Jesus vem nos falar sobre esta realidade dentro da nossa própria vida e sobre a situação que nós vivemos. E ele mostra que não há, meus irmãos, na vida do ser humano, uma relação tríade, ou uma relação tripla, ou uma relação de três caminhos diferentes, três escolhas diferentes, três situações diferentes, mas mostra-nos que, de fato, somente há dois caminhos, somente há dois tipos de fruto, que somente há duas profissões de fé e que somente há dois fundamentos. Só dois caminhos, existe somente o caminho que dentro do reino vai, ou fora do reino, caminhos que levarão à presença de Deus em gozo ou à presença de Deus em sofrimento. Há dois tipos de fruto, ou se produz fruto para o reino de Deus, ou não se produz fruto para o reino de Deus. E esse fruto que não é produzido para o reino de Deus é considerado um fruto ruim. Há duas profissões de fé, a falsa e a verdadeira. Elas podem ser exatamente iguais no pronunciar, mas profundamente diferentes na origem de onde elas brotam. E não há na vida de qualquer pessoa dois fundamentos que sejam bons. Um é bom, ou um é bom, ou ele será ruim. Jesus termina então seu sermão da montanha com autoridade, como aqueles que o ouviram
afirmam nos últimos 2 versos do capítulo 7. Irmãos, edificar a vida sobre bom fundamento significa, acima de tudo, edificar e construir uma vida de maneira que ela traga segurança no presente e também garantia no amanhã. E essa segurança do presente, não vamos imaginar que tem uma relação totalmente fundamentada naquilo que começamos a entender como o bem-estar temporal. Uma vida bem edificada é uma vida, meus irmãos, que se mantém firme, segura, que não tem a sua paz abalada, que não tem a sua alegria roubada, que não tem o seu coração, meus irmãos, tirado do seu centro, do seu eixo e do seu foco. E onde está o fundamento para que a vida seja assim? Hoje, quando eu me refiro a hoje, uso muito essa palavra, vamos tomar particularmente esse tempo da nossa vivência aqui. Tem sido muito comum nós ouvirmos sobre aquilo que tem sido dito a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, parece que tudo que importa hoje é apenas uma declaração. É falar algumas coisas a respeito de Jesus sem a profundidade realmente do que representa a sua vinda, do que demonstra ser, de fato, o Evangelho. O Evangelho, ele meus irmãos, toda a obra redentora da pessoa de Cristo Jesus, e não apenas alguns escritos parciais ou tomados de maneira fracionada, para chegar e afirmar as pessoas como um ato evangelizador. Toda a verdade dita pelo Senhor ou revelada por Ele implica, meus irmãos, na revelação do Santo Evangelho do nosso Deus, que envolve a nossa vida desde o conhecimento da nossa condição em Adão, para a nossa nova condição em Cristo, a maneira como vivíamos antes dele, a maneira como passamos a viver depois dele, e o que acontecerá no final da nossa vida, o que acontecerá posteriormente, quando o Senhor que foi para os céus haverá de voltar. Então nós observamos que uma vida bem fundamentada, primeiro, é uma vida que entra em contato com a verdade de Deus, e essa verdade faz diferença na vida. Entrar em contato com a verdade de Deus. Irmãos, a partir daí temos a prerrogativa missiológica da igreja. A igreja cumprindo o seu papel e a sua missão em todos os aspectos, do anunciar, do vivenciar e tomar a totalidade do que representa o Evangelho. A igreja ela tem esse papel, ela tem esse propósito, ela caminha dessa forma. Anunciar a verdade do reino de Deus no anúncio verbal e na prática da vida. As Escrituras dizem que uma vida que ela é bem fundamentada, aquela vida que vive, aquele coração que vive em paz, aquele coração que vive tranquilo, aquele coração que é seguro, aquele coração que não é abalado pelas situações e pelas circunstâncias, por piores que elas sejam, por melhores que elas sejam. E tomando a palavra de Paulo, Paulo diz que naquele momento da sua vida, caminhando já para o momento final, ele descobriu o contentamento, mas ele descobriu aprendendo a viver contente. Ele descobriu o sentido da alegria. Ele descobriu o caminho do viver de fato em paz. E ali está, meus irmãos, uma vida que de muito mal fundamentada se tornou uma vida muito bem estruturada, muito bem fundamentada, uma vida muito bem construída.
Então, não há tempo para isso acontecer. Hoje é o momento para começar-se a estruturar a própria caminhada de vida e estruturar a vida de uma maneira que ela seja bem alicerçada, que ela seja segura, que ela caminhe de maneira que as tempestades que vêm no dia a dia, e as tempestades vêm, não joguem tudo para o chão. Amadurecimento. O apóstolo Paulo, de maneira muito própria em Efésios, ele, quando fala dos dons, ele fala também da maturidade, da estatura do varão perfeito. E ele diz que os dons que nos são concedidos pelo Espírito, eles têm o propósito de fazer com que a vida dos filhos de Deus seja muito bem edificada e estruturada. Então, os dons são ferramentas dadas por Deus a nós para edificar a vida do outro, na verdade, para fazer com que o outro tenha a sua vida amadurecida. Então, não basta ter um conhecimento teórico, não basta ter um conhecimento intelectual da verdade anunciada. É preciso que ela faça sentido para a vida. E é exatamente o que nós encontramos nesse texto. Uma vida, meus irmãos, edificada sobre a rocha dos séculos, o próprio Senhor Jesus. É aquela vida que tem a teoria, ou seja, toma conhecimento da verdade que há nas Escrituras, mas que não somente isso. Ela também, quando toma conhecimento da verdade, entende que esta verdade é verdade de ação para a própria vida. E essa verdade de ação para a própria vida é aquela que vai construir sobre uma rocha que é firme, uma rocha que, por mais que venham tempestades, ela não cairá. Construir sobre a pessoa de Cristo Jesus não implica em um sentimento no coração, um sentimento centrado em si mesmo, um sentimento firmado na própria pessoa, um sentimento firmado naquelas convicções pessoais que nem sempre estão alinhadas com o sentido do que Jesus está revelando na sua palavra. Aquele que está edificado sobre a rocha é aquele que tem ouvidos para ouvir o Evangelho, é aquele que tem pernas para praticá-lo. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sobre a rocha. Ele está dizendo as minhas palavras, sim, não tomando o sermão da montanha simplesmente, mas toda a extensão, todo o alargar que há ali. Quem ouve a palavra do Senhor, quem consegue entendê-la, compreendê-la e passa a colocá-la em prática na vida, é aquele que, irmãos, está construindo a sua vida de maneira segura, onde as tempestades da vida nunca serão suficientes para jogá-lo de forma para baixo, de forma tal que o coloque em ruínas, tendo que recomeçar tudo novamente. Aí nós observamos, meus irmãos, que o grande X da questão está em dar ouvidos, em crer e em fazer da verdade de Deus verdade para a própria vida. Eu volto lá ao apóstolo Paulo. E Paulo, ele amadureceu a tal ponto de dizer: alegre-se comigo nas minhas algemas. Ele diz que a alegria não é uma situação circunstancial, mas é um gozo presente de maneira tão real, tão séria, tão bem firmada, que no meio da dor ainda
se encontra alegria. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente, eu aprendi o contentamento é aprendido. E Paulo aprendeu o contentamento na experiência da sua vida com o Senhor. Paulo encontrou-se pessoalmente com Jesus, ou invertendo, né? Jesus encontrou-se com Paulo e dessa forma Paulo se encontra com ele. Paulo ouviu as palavras de Jesus, particularmente pessoalmente. E ouvindo particular e pessoalmente, meus irmãos, ele creu nesta palavra. E ele passou a praticar essa verdade que trouxe a ele muitas consequências duras, difíceis, mas que trouxe a ele também um gozo que ele não conhecia anteriormente. E aí ele diz, eu aprendi a viver bem, contente, em toda e qualquer situação. E ele fala de uma coisa que nós precisamos muito no nosso dia. Ele fala sobre a paz que excede a todo o entendimento. Uma paz que vai além da própria compreensão e que também é aprendida no ouvir e no praticar da verdade de Deus. Irmãos, ele diz, quem ouve e pratica será comparado a um homem prudente. Eu creio que todos nós podemos avaliar a nossa vida à luz do que Jesus está afirmando aqui. Como é que está, de fato, a segurança, a firmeza da nossa vida? Porque ele diz, este homem é aquele que, quando veio a tempestade, e o verso 25 diz isso, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. A chuva que tem vindo sobre nós, os ventos que têm soprado com ímpeto sobre a nossa vida, têm nos derrubado ou não? Temos permanecido em pé, continuando com alegria, com paz, continuando com serenidade, continuando com contentamento. Essa é a avaliação que nós temos que fazer. Essa avaliação vai nos dar a garantia ou não de como nós estamos vivendo na pessoa de Cristo Jesus. Ela que é o grande diferencial, meus irmãos. Não é outro. Quando as tempestades vêm, como é que nós nos portamos diante dela? É interessante que agora nos Estados Unidos parece que estão enfrentando mais uma época, mais um período de furacões, de tufões, né? Mais um daqueles períodos difíceis. E tem um pastor que estudou comigo e mora lá, estava pedindo para que orássemos, porque por esses dias um furacão ele iria encostar ou ele iria chegar no chão com uma velocidade muito grande. Isso causaria muito estrago. Outra coisa da vida, eles veem. E é interessante que nós observamos os furacões vindo, passando por aquela região. Nós não conhecemos essa realidade aqui no Brasil, né? Ela não é a mesma realidade. Nós temos tufões por aqui, mas nunca experimentamos, pelo menos até agora, os furacões a exemplo do que eles experimentam lá. O furacão vem, passa e arrasa tudo. Casas são completamente destruídas, cidades são arrasadas, e eles têm que reconstruir tudo de novo. Grandes navios são tombados, barcos desaparecem, há uma grande destruição. E é interessante que com todo aquele vento muito forte, com todo aquele ímpeto que vem sobre as casas, os carros, os barcos, os navios e tudo que está sobre a terra, dificilmente conseguem arrancar uma daquelas palmeiras, um daqueles coqueiros, ao ponto de fazer com que elas sejam arrancadas de lá,
sejam lançadas fora ou até mesmo que sejam quebradas. O furacão passa, tudo é arrasado, o vento vai e quando ele passa, aquelas palmeiras, aqueles coqueiros, eles estão em pé novamente. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, derrubaram-se as casas e os coqueiros continuaram em pé. É uma comparação interessante, porque aqueles coqueiros estão bem fundamentados, estão bem arraigados, e o vento vem sobre eles, chacoalha de um lado para o outro, mas eles não são lançados por terra. Nessa comparação, as Escrituras nos mostram que aquele que está de fato fundamentado sobre a verdade, aquele que ouve e pratica, não é apenas ter um conhecimento teórico, mas ter a verdade incorporada na vida, crendo nessa verdade e fazendo com que ela se torne parte do próprio viver, ele pode ser comparado com aquele coqueiro, ele chacoalha para cá, chacoalha para lá, mas ele continua em pé. Paulo viveu os açoites, ele viveu perseguições, naufrágios, mas aí ele estava um homem dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas de sempre no Senhor. Um homem que diz: eu vivo a paz que excede a todo entendimento. Aquela casa caiu porque não foi edificada sobre a rocha. E esse edificar sobre a rocha é estar edificado sobre a verdade de Deus, que ouvido e entendido é colocado em prática. E as Escrituras dizem: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, muitos são os momentos em que a nossa vida se encontra em ruínas. E ela se encontra em ruínas não porque somos azarados, alguns têm dito isso, somos azarados, não somos bem-aventurados, Deus não olha por nós. Não é nada disso, meus irmãos. Você está em Cristo. Lembre de uma coisa: você tem à sua disposição toda a verdade de Deus e todas as ferramentas para edificar sobre um forte fundamento. Agora, se não fizer, não adianta lamentar. Haverá falta de paz, falta de alegria, inconstância, insegurança. E uma pessoa inconstante e insegura é aquela que usa de todos os meios para tentar firmar os seus pés, fincar a sua base. E, meus irmãos, sempre viverá em insegurança. Portanto, Jesus termina o seu sermão falando a respeito da sua verdade. E ele diz: quem ouve e pratica, quem ouve e não pratica. Quem ouve e pratica é como aquela casa que foi construída sobre uma rocha. Quem ouve e simplesmente se torna um simples ouvinte ou espectador, é aquele, meu irmão, é aquele, minha irmã, que construiu a sua vida sobre um terreno arenoso, um terreno ruim. E construído sobre esse terreno ruim, está vivendo a consequência e o resultado. Porque todo vento chacoalha, balança e derruba. Em Cristo, somente na pessoa dele a segurança existe. E que assim ele abençoe, que ele fortaleça e ele renove a vida de cada um de vocês. Mas lembre-se, não existe um caminho, outro caminho e o meio do caminho. Existe um único caminho. Existe um único fundamento, uma única verdade, uma única profissão de fé. A palavra pode ser a mesma, meus irmãos. Mas Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor
entrará no meu reino, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que ouve e pratica a verdade revelada do Deus Todo-Poderoso. Jesus não morreu na cruz em vão, não morreu na cruz por nada. Ele morreu na cruz para que a nossa vida tivesse um novo sentido. Mas Jesus está dizendo, não basta ele ter morrido. É preciso que se creia e se pratique o resultado da transformação dessa vida. Que a bênção de Deus em Cristo renove sua vida, renove o seu dia a dia. E meu irmão, minha irmã, ouça e pratique a palavra, a verdade, a revelação do Senhor. Porque desta forma você estará construindo o seu caminho de paz, de alegria, de contentamento, de fato, onde ele existe. Que Deus abençoe e renove a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e voltamos para encerrar.
Vamos encerrar, meus irmãos. Nosso Deus, naquela cruz o Senhor morreu por nós e naquela cruz o Senhor nos deu vida. E naquela cruz, Pai, Jesus trouxe às nossas vidas um sentido novo. Agora nos ajude a vivermos, Pai, esse novo sentido, a vivermos essa nova verdade, essa nova realidade. E, Senhor amado, quando olhamos para a Tua palavra, nós entendemos por que a nossa vida balança tanto. Porque ela chacoalha diante das tempestades da vida. E entendemos, Senhor, que é porque nós não estamos construindo a caminhada da nossa vida em cima da rocha que é Cristo, através do ouvir, do entender e do praticar a Tua palavra. Perdoe-nos por isso e nos ajude, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te renove em Cristo Jesus. Primeiro, eu creio que você deve se conscientizar da gravidade dessa situação e que pode levar a alguma coisa pior. Pode levar a um burnout, onde você vai sentir efeitos muito piores e que vai trazer depressão e pode acarretar consequências graves na sua vida. Então, não trate isso como sendo uma coisa leve ou uma coisa passageira, mas alguma coisa que precisa ser tratada. Segundo, você deveria procurar ajuda especializada para isso. Um bom conselheiro bíblico pode lhe orientar, talvez alguns princípios bíblicos estejam sendo quebrados por você. Um desses princípios é você trabalhar 6 dias e descansar 1. Lembra que Jesus não disse somente ide, pregai, mas ele disse também vinde descansar. Precisamos descansar. Você pode estar quebrando esse princípio, o princípio do trabalhar 6 dias e descansar 1. Pode ser que você esteja se ocupando por demasia com coisas que demandam de você mais do que você está conseguindo dar. Então é necessário se conscientizar da gravidade, procurar ajuda especializada. Não descarto aqui a possibilidade de procurar profissionais na área de psicologia ou da área de psiquiatria, desde que, é claro, você saiba que eles não vão ter, se não forem cristãos, um pressuposto da antropologia humana onde o pecado está presente. Eles não vão levar em consideração os efeitos do pecado e, portanto, toda orientação vai ser, por definição, reducionista. E você procure, acima de tudo, examinar o seu coração e a sua vida e ver que tipo de prática ou hábito de vida tem levado para isso aí. Às vezes pessoas precisam mudar de emprego, às vezes elas precisam diminuir o ritmo, às vezes elas precisam mudar de lugar para poder escapar dessa exaustão mental que pode levar para um burnout ou uma depressão profunda que, como eu disse, pode ter consequências piores. Deus abençoe sua vida, eu espero que você cuide disso e que tome as medidas necessárias para a mais completa recuperação.